Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo e aqui eu vou mostrar os principais erros do Excel, a causa deles e a solução. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, deixa aquele curtir e compartilha para eu continuar trazendo conteúdo. Vamos lá, você já deve ter se deparado algumas vezes com algum desses erros aqui nas suas planilhas. Talvez você não entendeu o porquê, ou não soube como resolver, procura alguma alternativa, ou ainda está com esse problema e por isso você está vendo esse vídeo. Eu vou te mostrar aqui então esses principais erros, e o que significa eles, e como corrigir. Começando aqui pelo erro #nome, interrogação. O que é esse erro? Ele ocorre quando você tenta colocar uma função que o Excel desconhece. O Excel não consegue processar aquele nome que você está colocando. Por exemplo, toda vez que eu vou colocar uma função no Excel, eu tenho que colocar o igual, para o Excel entender que eu vou digitar uma função. Então, se eu colocar o igual, por exemplo, um proc_v, ele já aparece aqui para mim a sugestão da função para que eu possa utilizá-la. Se eu simplesmente digitar o proc_v sem o igual, e dar Enter, ele não vai reconhecer como função. Então, eu vou digitar aqui igual, para ele entender que eu vou colocar uma função, e vou digitar, por exemplo, proc_s. É uma função que não existe, tanto que pode ver que ele não deu nenhuma sugestão. Quando eu der o Enter, olha o erro aqui. #nome. Ele desconhece esse nome. Não é comum para ele, não existe para ele. Ele aparece esse erro. Eu já vou te mostrar como você vai resolver. Vamos continuar aqui entendendo os erros e eu já te mostro a solução. Esse segundo aqui, você deve ver bastante, provavelmente o que você mais vê, que é o #ND. Ele ocorre quando o Excel não consegue encontrar um resultado. Isso é muito comum numa proc_v. Então, por exemplo, eu vou fazer um igual proc_v. Se é estranha essa fórmula proc_v, você não conhece, assiste meu vídeo aqui no canal que eu explico lá passo a passo o que é, como fazer e para que serve, legal? Voltando aqui então, eu vou abrir uma proc_v, vou procurar esse valor nessa tabela aqui. Uma tabela qualquer onde não exista esse valor. Matriz tabela, eu quero a coluna 2, enfim, falso. E vou dar Enter. Olha o #ND aqui. Por quê? Ele procurou esse valor aqui e não achou. Então, na minha tabela de I a J não existe esse texto resultado não encontrado. Eu vou copiar ele aqui e jogar aqui na minha I, só para a gente ver. Ele já me trouxe aqui 0, porque essa célula está em branco. Se eu colocar aqui um texto qualquer, ele vai me retornar aqui na proc_v normalmente. Mas, se ele não achar esse texto aqui, ele dá ND, que é o resultado não encontrado. Outro erro muito comum que aparece no Excel é esse div0. Isso quer dizer que o Excel não conseguiu dividir por 0. Na matemática mesmo não é possível. Então o Excel só informa que foi tentado dividir por 0 e não é possível. Então vou usar um exemplo aqui, 5 dividido para 0. E está aqui o erro, porque ele não consegue dividir por 0. Bacana? Outro erro que você já deve ter visto é o #valor, que é quando ele não consegue calcular o valor daquela célula. Por exemplo, você quer fazer uma operação com texto. Então eu vou pegar esse próprio valor e multiplicar ele por 10. Não existe multiplicação de um texto, soma de um texto, subtração, enfim, qualquer operação matemática. Quando eu dou Enter, ele informa que esse valor não foi possível calcular. Outro exemplo é o ref. Ele não encontra a referência da célula. Isso pode ocorrer principalmente quando você exclui uma célula que ele faz referência. Por exemplo, eu vou digitar aqui na minha célula I3, texto. Vou vir aqui, colocar um igual e clicar nessa célula. Quando eu der o Enter, ele vai simplesmente linkar essas células e tudo que eu escrever aqui vai aparecer nessa outra célula. Mudei o texto aqui para a gente ver. Agora, se eu de repente excluir e não apagar o conteúdo da célula, excluir, por exemplo, a coluna, né? Eu excluí aquela célula, olha o que aconteceu.
deu erro de referência. E olha como ficou aqui em cima também a barra de fórmulas. Ficou igual, hashtag ref, exclamação. Quer dizer que ele perdeu aquela referência, não existe mais para ele. Pode acontecer também numa PROC-V mesmo. Eu estou usando exemplos da PROC-V, que é uma função bem comum, bem utilizada. Eu vou fazer aqui uma PROC-V de novo, do valor agora esse aqui, de IAJ, 2, falso, ok. Ele vai dar o erro de cima porque não encontrou. Se eu colocar agora aqui, ele encontrou. Só que eu estou puxando duas colunas porque eu selecionei uma tabela com duas colunas. E se de repente eu mudar a referência da coluna 2 para a coluna 3? Olha o que acontece. O mesmo erro de referência. Porque ele encontrou esse valor, está aqui, ele encontrou esse valor aqui. Mas eu pedi para ele trazer a coluna 3 de uma tabela com duas colunas. Então ele não encontrou essa referência. Bacana? Outro erro é o hashtag num. Isso ocorre quando o Excel não consegue realizar uma operação porque o valor excede o que ele consegue calcular. O Excel tem um limite de número que ele pode armazenar, pode guardar, pode ler, calcular. Se a gente excede esse número, ele começa a dar esse erro. Então eu vou colocar um número aqui bem grande, por exemplo, esse número elevado a esse outro número aqui. Se você não sabe fazer a potência no Excel, é o sinal do acento circunflexo. Um número acento circunflexo, outro número você está fazendo potência. Eu vou dar o Enter e olha aqui. O número é muito grande, então o Excel não conseguiu calcular isso e ele dá esse erro de número. E o último erro que eu quero trazer aqui é o nulo. Talvez não seja tão comum, mas pode acontecer, que ele ocorre quando ele não encontra um separador. O separador é nulo numa função. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, a função soma. Se eu clicar e arrastar aqui soma, fechar o parênteses, dar Enter, ele vai trazer soma zero. Porque eu coloquei aqui os dois pontos. Se eu tirar esses dois pontos e colocar um espaço, ele reconhece que eu tenho duas células, mas eu não tenho nenhum separador. Eu não sei se eu estou pedindo uma célula depois a outra, se eu estou pedindo um intervalo de células inteira. Então, quando eu dou o Enter, ele traz o nulo. Bacana? Esses são os principais erros que você provavelmente vai ver nas suas planilhas. Existem alguns outros que são mais específicos, eu não vou entrar em detalhes aqui. E vou te ensinar agora a trabalhar com esses erros para que você consiga contornar eles. 3 métodos que você pode utilizar são as funções erro, erros e se erro. Eu vou começar aqui com a função erro, que ela retorna para a gente apenas se o erro ele é diferente do erro ND. Então a gente tem essa lista de erros e essa função ela vai só falar se aquele erro é diferente ou não do erro ND. Então vou abrir aqui a função e vou selecionar esse erro aqui. Quando eu der o Enter, ele vai retornar verdadeiro, porque esse erro não é o ND. Mas eu vou arrastar aqui para baixo, agora nas outras células, e olha o que vai acontecer. Todos estão verdadeiros, exceto um, que é justamente o ND. Então esse não é diferente de ND, ele é igual. Você pode utilizar essa função justamente para descobrir se o erro que está dando para você é de resultado não encontrado. Não é de repente um resultado de divisão ou resultado de referência. É o resultado não encontrado. Tem uma outra que é a função erros. Então apenas uma S no final já muda tudo. Eu vou digitar aqui erros. E essa função já verifica se um valor é um erro. Então, independente de qual erro é, ele verifica isso é um erro e ele retorna verdadeiro ou falso. Eu vou abrir aqui o parênteses, vou selecionar o erro, fechar o parênteses e dar Enter. E ele trouxe verdadeiro. Quando arrastar para os de baixo, todo mundo é verdadeiro, porque todos esses são erros. Vou arrastar mais um aqui para baixo só para a gente ver. Uma célula em branco não é erro. Se eu digitar um texto qualquer aqui, também não é erro. Mas, se eu tiver qualquer um desses erros aqui, é verdadeiro, é erro. E eu tenho a função se erro.
Então, vou digitar aqui se erro, e ele retorna um valor se erro, se a expressão for um erro. Caso contrário, ele retorna o próprio valor. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o se erro e vou, por exemplo, selecionar essa célula aqui, mais essa célula aqui do lado. Ponto e vírgula, porque aqui ele me pede dois parâmetros, o próprio valor e, se der erro, o que eu quero colocar no lugar? Eu quero colocar, por exemplo, a palavra deu erro. Então, coloquei entre aspas porque é palavra, fechei parênteses e Enter. Aqui ele me trouxe 0 porque a soma de 2 em branco é 0. Vou colocar aqui 10 e 5, 15. Beleza, não está dando erro. Se por um acaso eu colocar um texto aqui, deu erro. Então, olha que bacana. Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, vou copiar e colar 10 e W, e vou fazer somente a soma de um do outro. Ele vai me retornar hashtag valor, que é o que? Não possível calcular o valor, operação com textos, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Não existe 10 mais W. Então, ele vai dar o valor. Só que eu não quero fazer aparecer esse valor aqui. Não fica muito bacana. Então, eu quero colocar uma mensagem personalizada. Eu coloco o deu erro. Bacana? Então, essas funções vão te ajudar bastante. Eu vou te passar agora mais um exemplo para você entender um pouco melhor quando aplicar uma e quando aplicar outra. É possível você fazer algo semelhante, até melhor, dependendo, da função se erro com a função erros. Então, eu tenho aqui, por exemplo, não encontrado a célula de referência, eu vou colocar aqui do lado um texto. E aqui eu vou fazer um procv desse texto, nessa tabela, coluna 2, falso, enter. Ele me retornou aqui um texto, porque ele encontrou essa referência da célula e retornou a coluna 2. Bacana. Mas, e se, de repente, colocar aqui um texto que não existe? Ele vai me retornar erro. Eu não achei aquele valor. Então, eu vou colocar aqui, antes da minha procv, se erro quer dizer, faz a procura, faz a procv. Não achou? Coloque, então, não encontrado. Coloquei no campo de valor a própria procv, ponto e vírgula, o valor se erro, quer dizer, se der erro, no caso da procv vai dar o nd, eu quero que ele substitua o texto para não encontrado. E deu Enter, olha aqui, não encontrado. Se eu voltar esse valor para cá, ele vai achar normal e vai trazer um texto. Mas se eu colocar qualquer outra coisa aqui, não encontrado. Não fica aparecendo aquele erro. Você consegue tratar aquele erro. E você pode colocar o texto que você quiser aqui, pode colocar a referência de uma outra célula, por exemplo. Eu vou deletar aqui o texto fixo e vou trazer esse aqui, função inexistente, A2. E dá Enter, ele vai achar porque está aqui escrito, mas eu vou substituir por um texto qualquer, função inexistente, porque é o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui. E ele muda aqui também. Então, quando eu usaria o erros? Aqui eu estou retornando essa segunda coluna. Mas digamos que eu não quero retornar uma coluna que esteja nessa tabela. Eu quero retornar, por exemplo, um sim ou não, se o procv achou. Então, eu não quero que ele retorne um texto. Eu quero que ele retorne achou é sim, não achou é não. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar uma condição se. Também tem um vídeo aqui no canal, se você não conhece essa função. Se procv, vou fazer minha procv, procurar aqui, 2, falso, bacana. Esse é o meu teste lógico. Então, aqui eu vou verificar se esse procv deu erro. E como que eu faço isso? Antes do meu procv, eu vou digitar erros. E vou abrir o parênteses. Então, eu vou colocar o meu procv dentro da minha função erros. Está aqui, ó, procv está dentro da minha função erros. Isso vai retornar o quê? Verdadeiro ou falso para mim.
E o meu C permite com que ele retorne verdadeiro e falso também. Então, ele vai verificar. Deu erro? Deu erro. Então, ponto e vírgula. Valor se verdadeiro quer dizer que ele não encontrou. Falso, ou seja, não deu erro. Quer dizer que ele encontrou. Então, encontrou sim. Eu vou fechar meu parênteses e dar Enter. E olha que bacana. Eu já tenho agora 2 mensagens personalizadas em uma função só. Se eu mudar aqui de novo para um texto qualquer, né? Não encontrou. Se eu der um Ctrl Z aqui e voltar para o texto original, encontrou sim. Então, a função se erro, eu pego uma operação, uma função, algo que eu estou fazendo, e caso aquilo dê erro, eu retorno uma mensagem. Se não, eu vou retornar a própria operação. A função erros, eu consigo fazer 2 condições se combinado com uma fórmula C, porque o erros ele vai me retornar apenas verdadeiro e falso. E o C trabalha dessa maneira, verdadeiro e falso. E a função erro, ele vai só verificar se o erro é diferente de ND. Bacana? Esses são os principais erros e essa é a melhor maneira de você trabalhar os erros na sua planilha para que não fique aparecendo esses erros que não são muito legais visualmente. E sim você consiga fazer uma mensagem personalizada e retornar a sua planilha mais amigável. E esse é o conteúdo que eu tinha para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Não esquece de deixar aquele curtir, se inscreve aqui no canal e compartilhe os vídeos para me ajudar e eu vou trazer mais conteúdos para esclarecer todas as dúvidas e vocês ficarem feras no Excel. Bacana? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.